Fala matemáticos, tudo bem com vocês? Começando mais uma aulinha aí no canal. Conforme conversamos no último vídeo, hoje iremos falar sobre função afim, conhecida também por função do primeiro grau, que é aquela que tem essa característica aqui, ó, de ax mais b, que é justamente o que a gente vai ver aqui. Ó, uma função do primeiro grau, conhecida também por função afim, ela vai dos reais aos reais, então qualquer número aqui se encaixa nessa função, sendo ele positivo, negativo, com vírgula, raiz, enfim. E ela tem essa estrutura aqui, ó, ax mais b. Aonde a única regra que a gente tem é o que? Esse aqui, ó, ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Vamos lá, pessoal. Se a gente tem ax mais b e o nosso a valer zero, então a gente vai ter 0x mais b. Se isso aqui é zero, isso aqui não existe. E aí a minha função vai ficar mais b. Isso aqui ela não é função do primeiro grau. Por isso que o a nunca vai poder ser zero. O a tem que ser diferente do zero. O a pode ser número com vírgula, positivo, negativo, raiz. Ele só não pode ser zero. Aí aqui nós temos alguns exemplos. Vamos lá, vamos aos exemplos. Então a gente já viu que a nossa estrutura é essa daqui, né? É sempre ax mais b, aonde o a ele obrigatoriamente é diferente de zero e o b pode ser qualquer valor. Então eu trouxe uns exemplos para vocês aqui, ó. A primeira função, ó, a função é igual a 2x mais 3. Olha só, quem é o meu a? O meu a é esse cara aqui, o meu a vale 2 e o b vale 3. Olha só, perfeito. O a vai ser sempre o carinha que está junto do x. Ah, professor, e se a minha função for x mais 2? Bom, quando a gente não tem nada na frente, pessoal, quando a gente não tem nenhum número aqui, ó, automaticamente a gente considera como se fosse 1. Então é como se essa nossa função aqui, ó, ela fosse escrita como 1x mais 2. Aonde o a vale 1 e o b vale 2. Tudo bem? Agora essa próxima função aqui, ó, nós temos agora um valor de a negativo, ó. O a vale menos 4 e o b vale 9. O sinalzinho que a gente tem aqui, ó, ele também acompanha o valor do a. Então aqui nós vamos ter um a negativo. Depois a gente vai ver aonde esses sinais, tanto positivo quanto negativo, eles vão influenciar. Mas eles influenciam diretamente no gráfico, que vai ser a nossa próxima aula. Ó, nesse primeiro caso aqui nós temos o a igual a 1,5 e o nosso b aqui, ó, menos, ó, o sinalzinho aqui, ó, ele acompanha menos 0,5. E aqui é o exemplo que a gente viu anteriormente, né? O a nunca pode ser zero. Então isso aqui não pode acontecer. Isso aqui não é a função. Isso aqui não é função no primeiro grau, porque o a não pode ser zero. Tudo bem? Beleza. Agora vamos só dar uma olhadinha mais ou menos como é o gráfico da função afim, ou a função de primeiro grau, né? Na próxima aula a gente vai aprender a montar os gráficos. Mas vamos lá. A função do primeiro grau, ele sempre vai ser uma reta. Então ela sempre vai ser uma reta ou para cima ou uma reta para baixo.
Quem que vai definir isso? O valor do a. Ó, se o a for maior que zero, a nossa função ela é crescente. Então, olha só, a nossa função ela é crescente. Ó, as letras elas vão crescendo. Então, ela é uma função crescente. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, uma função, ó, 2x menos 8. Ó, o nosso a ele vale 2 e ele é positivo. Então, ele vai dar uma função para cima, uma função crescente. Agora, quando o a for menor do que zero, ela é uma função decrescente. A reta vai ser para baixo. Então, ó, a função ela decresce. Ó, notem que as letras vai ficando cada vez menor. Então, a reta para baixo, ela decresce. Um exemplo de uma função decrescente, parecida com aquela que eu falei, ó, menos 2x menos 8. Agora, o meu a vale menos 2. O a é negativo. Então, se ele é negativo, a função ela decresce. A função é para baixo. Tudo bem, pessoal? Então, aqui é um comparativo. De um lado, uma função crescente e do outro, uma função decrescente. Lembrando que, quando a gente tem a função de ax mais b, a gente tem esse a e o b, eles têm nomes. O a, ele é o coeficiente angular. E o b é o coeficiente linear. O a, praticamente, ele vai decidir se a reta ela sobe ou se ela desce. E o b vai dizer para nós aonde que o nosso gráfico vai tocar, justamente nessa linha do b. Ó, notem que o nosso gráfico está passando e tocando na linha do y. Então, o nosso b vai dizer aonde que é esse cara. Tudo bem? Por exemplo, numa função de 2x mais 3. Ó, aqui definiu que o a é positivo. Então, a gente sabe que a função é crescente. E o mais 3 é onde vai tocar o ponto B. Então, esse carinha aqui, ó, a gente, se fosse o gráfico dessa função, a gente poderia chamar que o B vale 3. Beleza? Aqui é de novo, né, só passando agora dizendo que o B é coeficiente linear. Caso não deu tempo, pessoal, de vocês escrever, passei muito rápido, dá uma voltadinha no vídeo, pausa ele e escreve o que eu estou anotando. Se tiver dúvidas, deixe aí no comentário, tudo bem? Então, ó, o que quer dizer isso aqui, ó? Que o nosso ponto P, que é o ponto rosa aqui, ó, nosso ponto P, ele vai ter a coordenada 0 e B. O que isso quer dizer? O primeiro número é sempre o x. E o segundo número é sempre o y. Então, vamos supor que o B vale 2. Então, a coordenada desse ponto aqui, ó, ponto P, ele vai valer 0 e 2. Aqui vamos chamar de M e vamos dizer que o M vale menos 3. Esse ponto aqui, ó, a coordenada M, vai ter o x é o primeiro, que é o ponto menos 3, e como está em cima da linha aqui, ó, o y vale 0. Mas isso vocês ainda não se estressam, que nós vamos ver na próxima aula como organizar o gráfico, tudo bem? Então agora a gente tem a função aqui, ó, 2x mais 5. Ó, o a é positivo, então a gente sabe que a função cresce. Então, justo, né? Afinal, aqui a reta está para cima, ela está crescendo. E aqui, ó, o mais 5
é onde o B corta. Isso quer dizer que esse ponto aqui, ó, é 0, que é o x, e o y é 5, que é justamente esse cara que está me informando que é 5. Tudo bem? E aí, pessoal, esse pontinho aqui, ó, tanto que eu, ó, mas e esse ponto? Qual é? Ele está aqui, ó. Ele tem um nome, tudo bem? E qual é o nome desse ponto? A gente chama, pessoal, quando o nosso y aqui, quando a nossa coordenada de x e y, e o y for 0, e o x, vamos botar aqui um valor aleatório, for menos 2, esse ponto aqui, a gente chama ele de raiz da função ou 0 da função. Tudo bem, como é que eu descubro esse cara? Vamos pegar aqui, ó, justamente a nossa função. Aqui, ó, a função que nós temos ali em cima, ó, 2x mais 5. Para a gente descobrir o zero da função, é só substituir esse cara aqui por zero. Então, vai ficar 0 igual a 2x mais 5. O 5 está positivo, passa para lá, negativo. Então, vai ficar 2x igual a 0 menos 5. 2x, 0 menos 5 dá menos 5. O 2 está multiplicando, passa para lá com o sinal contrário. Qual que é o contrário da multiplicação? A divisão. Então, ó, esse é o valor de x. Quanto que vale esse cara aqui? Então, esse ponto aqui, ó, esse cara azul, na verdade, né? Quanto que ele vale? Esse cara aqui, ele vale menos 5 meios. Não gostei dessa caneta colorida, pessoal. Vou trocar ela, peraí. Então, ele vale menos 5 meios, que foi o resultado que a gente encontrou aqui, igualando a função a 0. Tudo bem? Então, basicamente, agora limpando o nosso gráfico, a gente tem então que a função é crescente. Esse ponto aqui vale 5. A minha raiz, né, ali que eu igualei isso aqui a 0 para achar o zero da função, a gente calculou e achou menos 5 meios. Então, ó, essa aqui seria o nosso gráfico, onde a raiz da minha equação é 0. É menos 5 meios, desculpa, não é 0, é menos 5 meios. Para achar a raiz, nós temos que igualar a 0. E esse cara aqui, a nossa própria função nos dá, né? Que é aqui, ó, esse cara aqui, ó. Esse aqui a função deu. Tudo bem? Então, ó, mais uma vez, ó, a gente viu que a função é crescente, o gráfico corta o eixo y no ponto 0 e 5, que é esse, e o coeficiente linear é o b, né, que é o 5, que é esse cara aqui. Só passando para relembrar vocês, né, esse cara é o a, conhecido por coeficiente angular, e esse cara aqui, ele é o b, conhecido por coeficiente linear. Tudo bem? Agora vamos fazer mais um exemplo aqui, ó. A função agora que a gente tem é menos 3x. Olha só, nós temos o a, que é o número que está junto do x, então nosso a vale menos 3. Só que a gente não tem nada depois disso, ó. É um completo vazio. Isso quer dizer o quê? Que o nosso b vale 0. Isso quer dizer o quê? Que o nosso gráfico ele vai cortar no ponto exatamente aqui, ó.
no ponto onde o x, a nossa coordenada aqui, ó, o x e o nosso y, vai ser 0 e 0, porque o b é 0. Tudo bem? Ah, e qual que é a raiz da equação? Olha só, cortou exatamente em cima do eixo x. Se cortou em cima do eixo x, ó, se ele corta exatamente em cima do eixo x, ele é a nossa raiz. A gente conhece justamente... Opa, desculpa. A gente conhece justamente por raiz. Se corta em cima da linha, tudo bem? Então, se aqui, ó, cortou em cima da linha, ele também é a raiz. Tanto que se nós pegar a nossa equação aqui e igualar a zero para descobrir, o menos 3 está multiplicando, vai passar dividindo. 0 dividido por qualquer número vai dar 0. Então, a nossa raiz aqui é igual a 0. Então, não temos muito o que falar sobre essa forma. O nosso A aqui, ó, ele é negativo? A, ele é negativo. Isso quer dizer o quê? Que a função, ela decresce. Então, muitas vezes, a gente nem precisa sair muito calculando. Só de olhar a nossa função aqui, ó, a gente já consegue tirar muitas informações. A gente consegue saber o A, então a gente sabe se a função ela vai crescer ou decrescer. A gente consegue olhar o B para descobrir aonde ou vai cortar o eixo Y. Então já dá mais ou menos de montar a nosso gráfico. Tudo bem? Agora aqui, pessoal, vamos trabalhar um pouquinho os exemplos. Vamos pegar agora umas funções um pouco diferentes. Vamos pegar aqui uma função, ó, 5x mais 25. Beleza. Agora, pessoal, olhando para ela, olhando para essa função aqui, e o que a gente estudou hoje, o que a gente consegue tirar de informação? Vamos lá. A gente sabe que esse aqui é o nosso A e ele vale 5. Como não tem nenhum sinal aqui, a gente considera positivo. Então, se ele é positivo, a gente sabe que a nossa função ela é crescente. E o nosso B aqui vale 25. Então, não vai ser o caso da aula de hoje. Mas quando a gente fosse fazer o nosso gráfico, a gente sabe que ela vai crescer, então ela vai dar para cima. E ela vai tocar esse ponto aqui, onde ela vai tocar o eixo Y, vai ser 25. E qual que é esse ponto aqui, ó, que ela vai tocar o eixo X? Vamos calcular. Lembrando que esse ponto que toca o eixo X é o zero da função, ou conhecida por raiz. Como que a gente calcula? Vamos pegar aqui a nossa função, vamos igualar a zero. O 25 aqui, ó, ele está positivo. Quando a gente passa ele para o outro lado, ele passa no sinal, na operação contrária. Então, vai ficar 0 menos 25. Que vai ser 0 menos 25 dá menos 25. O 5, pessoal, ó, quando tem um número colado numa letra, é como se a gente tivesse um vezes aqui escondido. Se ele está multiplicando, ele passa para lá com a operação contrária. Qual que é o contrário da multiplicação? A divisão. Então, vai ficar menos 25 dividido por 5. Que dá quanto isso aí? Isso aí, menos 5. Então, esse ponto aqui, ó, que a gente falou anteriormente aqui, ó, ele vale menos 5. Tudo bem? Então, a coordenada desse ponto aqui, ó, vamos chamar ele de ponto A, x e y, vai ser o quê? O x vale menos 5 e o y vale 0. E esse cara vamos chamar de ponto B, o x vale 0 e o y 25. Tudo bem, pessoal? A princípio, a equaçãozinha de primeiro grau é isso. A gente viu toda a parte de conceito. Começamos a ver um pouquinho do gráfico
só não vimos ainda como montar. Mas a parte que a gente viu de conceitos ficou bacana. A gente viu aqui, ó, como resolver do positivo, passa para lá, a operação contrária vira negativo. Uma coisa que eu gosto de desenhar para vocês entender melhor aqui, ó. Ah, professor, eu não sei essas regras do passa para cá, passa para lá, operação contrária. Bom, vamos lá. Tem um macetezinho aqui, ó, pessoal. Vamos fazer assim, ó. Um mais, a adição. Qual que é o contrário da adição? A subtração, o menos, né? E o vezes, qual que é o contrário da multiplicação? É a divisão. Tudo bem? Show! Agora, como é que a gente vai fazer para memorizar isso? Ó, vamos lá, ó, pessoal. O contrário do mais é o menos. Então, quando eu tiver um mais e eu passar para lá, ele vai virar, ó a setinha aqui, ó, vai virar menos. E quando eu tiver um vezes e passar para lá, o vezes vai virar divisão. Tudo bem? E o contrário, quando eu tiver um menos e passar para lá, ó, ele vai virar mais. E a divisão vai virar vezes. Então, anota, pessoal, essa dica aqui, dessa tabelinha, para na hora da prova não esquecer, que ela ajuda demais. Então, sobre função afim, a princípio é isso. Próxima aula a gente vai resolver problemas do dia a dia, como ler uma questão e tirar a fórmula ali de dentro. Tudo bem? E também vamos ver a parte de gráfico nas próximas aulas. Então, se você gostou, deixa o like, comenta as próximas aulas que você quer ver aqui, o que achou dessa aula, o que você acha que faltou, para ficar cada vez melhor aí meus vídeos e meu conteúdo, tudo bem? Não esqueça de compartilhar com o colega que tem dificuldade desse assunto. E, pessoal, não esqueçam do principal, que é estudar bastante, que o resultado vem. Então, bons estudos e até a próxima!